E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série. E nos últimos vídeos a gente apresentou vários conteúdos novos, né? E agora chegou a hora de nós fazermos uma coisa um pouquinho diferente, tá bem? O que acontece? Eu sempre tenho uma frase que eu digo para os meus alunos e eu não canso de repetir. Programação, a gente só aprende programando. Então, assistir vídeos faz parte? Sim, faz parte. Ler livros, ler documentos, tudo isso é importante e faz parte. Porém, nada vai substituir a prática. Então, pensa mais ou menos o seguinte: se você resolvesse ir para uma academia e 3 vezes por semana você fosse até a academia com o seu bloco de anotações ali, escrevesse tudo o que está acontecendo, aprendesse os exercícios, as posturas, o time, tudo. Mas você não senta efetivamente no equipamento para praticar. Ao final de 3 meses que você está fazendo isso, você vai ter conseguido melhorar alguma coisa no seu condicionamento, você vai ter conseguido ganhar alguns músculos e perdido talvez um pouquinho de peso, de jeito nenhum. O programar é a mesma coisa. Você vai ter que colocar a mão na massa e vai ter que fazer exercício. Não tem como escapar, tá, pessoal? Então, nesse vídeo eu trouxe uma proposta de alguns exercícios para vocês fazerem. Então, como é que vai funcionar? Na pasta onde tem o material que eu estou disponibilizando para vocês dessa série, tem uma pasta chamada exercícios. E lá dentro eu vou ter uma lista, né, na verdade várias listas de exercícios. Nesse momento desse vídeo, se você está seguindo exatamente a série e a sequência, vai ter disponível lista 1, tá bom? Como é a primeira lista, vamos lá, como é que eu sugiro que você faça? Pega o primeiro exercício, você vai tentar resolvê-lo. Não olhe a resposta, é claro, porque senão você perde a oportunidade de fazer o esforço, né? Como se você pegar o resultado já pronto, não vai valer. Então você tem que efetivamente desenvolver essa habilidade. Então pega o primeiro exercício, tenta fazer. Para esse primeiro exercício, eu vou, na sequência aqui, eu sugeri você dar uma pausa, na sequência eu vou resolver o primeiro, ok? Tem mais 2, são 3 nessa lista. Depois você vai repetir o processo, porém os outros eu vou deixar a resposta lá para você, ok? Por que eu vou guardar, eu vou fazer questão de colocar a solução, como é que se resolve o primeiro exercício? Porque até talvez mais importante do que a resposta final, para você que está começando, é o processo, é o caminho. Como é que eu chego na resposta? Entende? Então eu vou desenvolver fazendo ali um passo a passo, bem devagar, para você entender como é que a gente faz o desenvolvimento. Os próximos eu vou ali deixar a resposta para você, tá bom? Uma coisa também que eu quero lembrar é que não tem uma resposta única, ok? Existem sempre maneiras diferentes de a gente chegar na solução e é até importante que você faça comparações. Ah, eu resolvi dessa forma, qual é a proposta aqui que o Paduan está deixando para eu olhar, né? E talvez se você tiver alguém, você está aí na sala de aula, um colega, e está fazendo a mesma série aqui, compara com o dele, dá uma olhada, discute, por que você fez assim, olha que interessante essa outra maneira de pensar, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou então pedir para você pegar essa lista 1, tentar resolver, não olhar a resposta. Então se você ainda não fez, pausa o vídeo nesse ponto, porque eu vou mostrar como é que se resolve o exercício 1, né, da lista, e na sequência você olha a resposta, se quiser olhar como foi desenvolvido, assista o vídeo aqui também na sequência, tá bom? Então dá a sua pausa aí, depois você volta. Bom, pessoal, então como é que eu vou organizar aqui esses exercícios, ok? Então eu crio uma pastinha chamada lista 1, que está dentro da pasta exercícios, ok? E se tivermos outras listas, vão seguir o mesmo padrão. Eu já criei aqui um arquivo chamado exercício 1, que é o primeiro exercício dessa lista então, tá bem? Então a lista, como eu falei, é composta por 3 exercícios, essa lista também está disponível para vocês lá. O que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de grifar, marcar, eu tenho essa prática, né, de ficar fazendo essas coisas. Então eu vou copiar aqui o enunciado, e aqui no meu arquivo ó, eu vou jogar
esse enunciado, uma coisa que eu sempre gosto de ter perto de mim, o problema que eu estou resolvendo, para eu ficar voltando nele, ver se eu não deixei passar nada, se não tem alguma coisa que eu posso ter me enganado na leitura, né? Então eu gosto de fazer isso. Vou colocar aqui, ó, a nossa classe, o nosso main. Então vamos lá, o que o exercício propõe? Ó? Escreva um programa que leia a partir do teclado. Então o que a gente sabe do nosso conhecimento anterior? Já sei que eu vou precisar de um scanner, certo? Então eu já vou declarar aqui, ó, scanner. Vou usar sempre o autocomplete para ele colocando para mim as imports e coisa do tipo, né? Entrada igual a new scanner do nosso system.in, né? Que é a nossa entrada padrão. E vou já deixar o close aqui para não correr o risco de esquecer, né? Entrada.close. Muito bem. O que eu vou ler, então, afinal de contas? Duas notas de um aluno. Opa, tem dois valores que serão digitados aqui. Então, eu vou dividir aqui, especialmente esse primeiro exercício, naquelas três etapas que a gente conversou, tá certo? Que é entrada de dados, depois nós vamos ter aqui o processamento desses dados e, por fim, a saída, a resposta, aquilo que a gente gerou a partir da entrada de dados, ok? Então vamos lá, eu sei que são duas notas de um aluno, né? Eu vou calcular e exibir a média aritmética do aluno, a média simples, tá certo? Chamada média simples. Então o que eu vou precisar? Se eu vou ler duas notas, eu vou precisar de duas variáveis, porque cada número que for digitado eu vou guardar numa variável para aquele número. Então, eu vou fazer bem passo a passo, não estou muito preocupado que dá para diminuir a variável, tal. Não é esse o assunto, ok? A gente está tentando fazer algo bem didático e bem claro. Então, se eu vou ler duas notas, são duas variáveis. Nota é que tipo de informação? É um número com casa decimal. Então, eu vou declarar variáveis do tipo double. Então, eu vou chamar assim, ó, nota 1 e nota 2. São duas notas, certo? Então, vamos lá para a entrada de dados. Vamos pedir aqui para a pessoa digitar a informação. Então, digite a primeira nota. Opa, digite a primeira nota do aluno. Ok? Vou duplicar, porque na sequência eu sei que eu vou precisar aqui do quê? Da segunda nota. Então, assim que eu coloquei a mensagem, embaixo eu vou fazer a entrada de dados. Então, a nota 1 vai receber o meu scanner next double. Por que next double? Porque eu tenho um número double sendo digitado. Lembra aquilo que eu falei de problemas do scanner? Nesse exercício aqui, não tem leitura de texto, ok? Se você quisesse colocar, leia o nome do aluno, tal, mas o enunciado não pediu isso. Então, eu vou ler direto o tipo, tá? Não vou ler como texto aqui. Vamos pegar aqui nota 2, igual a entrada, next double, para ler a segunda nota. Pronto, essa foi a princípio a nossa entrada de dados, ok? O que eu preciso agora? Calcular a média aritmética. Então, para isso, eu vou acrescentar mais uma variável aqui, ó, que vai ser a média, certo? Então, meu processamento vai ser calcular a média. Então, a média vai receber o cálculo da média. Então, como é que eu calculo a média, pessoal? É a soma das notas dividido por 2, certo? Só que tem um problema na hora que eu olho essa expressão. Nós temos aqui somas e divisões, eu sei que a divisão vai ser feita antes da soma. Então, se eu deixar dessa forma, ele vai dividir somente o segundo número por 2. E a resposta vai estar errada. Então, o que eu preciso fazer? Colocar aqui um par de parênteses para garantir que primeiro ele vai fazer a soma, para somente depois calcular a divisão dessa soma. Então, esse aqui é o meu processamento. E, por fim, a saída, então, exibir essa média que foi calculada. Então, vamos colocar aqui, ó, a média do aluno é... Opa! A média do aluno é... E vamos colocar aqui na frente o valor
dessa média que foi calculada, certo? Então, o que eu pensei aqui? Sei que fiz bem rapidinho, mas a ideia é, eu vou pensar quais são as informações que eu vou ler no meu programa, quais são depois as contas, as verificações, o que eu preciso processar dessa informação que foi digitada, e por fim, o que eu vou mostrar na tela sobre aquilo que eu calculei. Ok? Entrada, processamento, saída. Então, esta é a sequência que eu sugiro que você pense quando você for resolver aí os seus códigos, tá bom? Especialmente os primeiros exercícios, vão seguir esse padrãozinho aí. Então, lá, digite a nota do aluno. Vamos colocar aqui, por exemplo, 7. E vamos colocar aqui também 8. Então, a média é 7,5, ok? Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido aí. Para esse vídeo era isso que eu queria mostrar. Não deixe de fazer os outros exercícios, bem importante. E a gente se encontra no próximo aí. Um abraço.